Isso é importante se pensar isso. Meus queridos, eu queria tomar como base na minha fala o texto sagrado de Lucas, capítulo de número 7. Queria que os oficiais me ajudassem na questão dos ventiladores para tentar ter uma facilidade aqui na pregação, né? E diz aqui Lucas capítulo 7, né? Romário aí já com a sua habilidade já soltou na projeção. Diz assim, meus queridos, olha, Lucas capítulo 7, verso 1 ao 10. Tendo Jesus concluído essas suas palavras, dirigiu ao povo em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente quase à morte. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: mesmo edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não julgarei digno de ter contigo. Porém manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho um soldado às minhas ordens. Digo a este vá, e ele vá, a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo, o que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta, melhor dizendo. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Amados, esse relato de Lucas, ele é muito conhecido entre nós, é a figura do centurião romano, que a gente extraiu muitas lições dele, a exemplo da fé. Quando a gente quer evidenciar uma figura, uma personagem de fé, a gente vê o centurião romano. Mas eu não quero abordar na perspectiva de fé do centurião. A Bíblia é um livro tão vivo que, por mais que você pregue em cima do mesmo texto, você sempre terá, não uma nova revelação, como alguns dizem, mas terá realmente um exame mais aprofundado de coisas que até então você não conseguia perceber. Você passa a perceber à medida que extrai muito mais experiência dentro daquele texto. E aí eu queria tomar esse texto, meus queridos, para a gente ver verdades latentes que deve ser traçado, deve ser norte para mim e para a tua vida. E você vê que a figura desse centurião romano, um homem dotado de um poder bélico muito grande, irmão, o senhor que realmente já é ex-militar, sabe bem o que é um centurião, um cara que tratava com 100 pessoas, com 100 soldados. Um soldado romano naquela época já era um lugar de destaque, de evidência socialmente, e aquele homem era capitão de 100, e ele foi ao encontro de Jesus, não ele foi, mas mandou pessoas de forma humilde buscar a ajuda do mestre. E eu fico pensando, ele não foi em busca dele, ele não foi em busca de um filho dele, de um parente dele, mas ele foi em busca de um servo dele. Só isso já seria o suficiente para nós vermos o quanto a figura deste homem, a personalidade desse cara tem algo a nos ensinar. Amém? E aí eu tracei alguns pontos cruciais que eu quero pensar com vocês. Vejam bem, não se deixe envaidecer pela opinião popular. Vamos fazer uma análise do texto rapidinho, Romário. O verso 4 e 5. Eu gostaria que a igreja me ajudasse a ler isso aqui, por favor. Capítulo 4, verso 5.
O 5. Analise bem, olhe, quando os caras chegaram diante de Jesus, estes, chegando os enviados desse homem, chegou diante do mestre, insistiu, dizendo, suplicando, diga, ele é digno que ele faça isso. Novamente, aqui na tradução, ele é digno que ele conceda isso. As pessoas já vinham fazendo propaganda desse líder, como é que diz? Bélico, guerreiro, militar. Disse, olha, ele é digno que você cure. Analise bem que aquele homem foi contra a vaidade, sim. Mas analise que esse homem ele não se deixou ser trilhado por isso. Lá na frente a gente vai compreender isso, que ele não se deixou se envaidecer pela opinião popular. E é isso, meu querido, que ele mostra que para o povo ele deveria ser digno de receber tal petição. Mas ele mesmo compreendia que ele não era digno de receber nada. E uma das coisas que nós como crentes devemos entender, que nós não somos dignos de nada. Você tem que tocar sempre isso na tecla, bater sempre isso na tecla e dizer que não há dignidade do ser humano. Rafael já tornou isso evidente e eu quero tornar mais uma vez evidente. O homem não tem dignidade por si só de receber alguma coisa. O homem é impróprio realmente diante de Deus de ser merecedor de sequer um copo d'água, de sequer, meu Senhor, um gole d'água desse, ele é indigno. O só que recebemos, as bênçãos que recebemos, a vida por si só, a salvação é um ato dessa graça misericordiosa. A palavra do Senhor é clara, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se aprove a Deus nos chamar ao ministério, se aprove a Deus nos chamar à vocação de salvação, se aprove a Deus chamar a ser ministro do Evangelho, a ser pastor, a ser um doutor, a ser um profissional liberal, não importa o que Deus te chamou, mas o que Deus te chamou foi para realmente você entender que você é indigno e que só Ele é Deus. Amém? E aí, meus queridos, esse cara não se deixou ser envaidecido pela opinião popular, porque para a opinião popular ele era um homem o quê? Digno. Por que era digno? Porque havia construído a sinagoga. Já analisasse uma coisa, vamos supor, alguém dessa igreja há 50, 60 anos atrás, Jobs, construiu esse templo. Olha, alguém construiu o templo. E fulano que construiu o templo deve ser realmente lembrado. Fulano que construiu essa estrutura deve ser evidenciada. Você vê que esse homem, ele construiu o templo, que de fato era uma congregação da estrutura organizacional do judaísmo, que era de fato o templo, que era a sinagoga, melhor dizendo, que era uma dissidência do templo, que era um fragmento organizacional do templo, e as pessoas viam naquele cara um exemplo, e que ele de fato era o quê? Digno. Será se você em dado momento se acha digno na vida? Sim ou não? Muitas vezes a gente se acha digno. Quer prova disso? Quando Deus não responde nossa oração, a gente diz, mas Deus, eu que sou teu servo, vou à igreja todo domingo. Deus, eu que sou crente há 50 anos atrás, mas não recebi ainda isso. Como eu merecesse alguma coisa de Deus. Deus é um terrível, numa depressão, numa coisa caótica. Deus, cadê tu, Deus? Como homem. Amém? O pessoal pensava que ele era o quê? Digno. E esse homem entendia que ele de fato era indigno. Amém? A primeira verdade, achava indigno de ter Jesus em casa. Olha o que é que diz o verso com ele. E já perto da casa, o centurião lhe enviou amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Olha a humildade desse homem. Não era uma falsa humildade, mas ele disse: Senhor, eu sei que tu já viesse, tu já estás bem pertinho de casa, seria um prazer receber Jesus em casa, sim ou não? Seria realmente algo fantástico dizer: o mestre chegou na minha casa, e ali você iria
se expor, iria botar a cara mais santa possível, né? Iria botar as tigelas, as louças mais, como é que diz, bonita, e para influenciar, e como é que diz, e para dizer, olha Jesus, eu estou dando o melhor para ti. Ele disse, não vá nem em casa, pode ficar por aí mesmo. Por quê? Porque eu não sou digno que entres em minha casa. Será que a gente tem a mesma perspectiva desse indivíduo? De sabermos que não somos dignos que Jesus entre em minha casa? A gente muitas vezes se acha, mas Jesus mais nunca me visitou. Jesus mais nunca não fez aquilo que eu sonhava. Jesus mais nunca não fez o projeto que eu já arquitetei e pedi simplesmente para ele executar. Esse homem entendia que de fato não podia se deixar envaidecer pela opinião alheia, popular. Ele entendia que não era digno que Jesus entrasse em sua casa. O verso 7 também nos diz uma verdade, meus queridos, que ele se achava indigno de ir ter ao encontro de Jesus. Ele diz, eu não sou digno nem que ele entre na minha casa, e muito menos que eu vou ao encontro dele. Olha o que ele diz no verso 7, por isso eu mesmo não me julgarei o quê? Digno de ter contigo. Diga, ele entendia que era de fato indigno que Jesus viesse à sua casa. Ele entendia que era indigno de ir até o encontro de Jesus. E aí você pode dizer, como é que vai acontecer um milagre num negócio desse? Não é uma coisa interessante? É algo para se pensar. Porque, observe bem, o cara manda chamar Jesus. Jesus vem. Não é verdade? Quando Jesus está chegando perto da casa, ele diz o que? Olha, pare, diga ele que fique por aí mesmo. Saber que Jesus é capaz de curar, você manda buscar Jesus, Jesus está já chegando, São pare, não venha. Mas também eu não vou. Ficou em paz. Mas o milagre aconteceu porque o homem entendia quem era Jesus. E sabe qual é o princípio que ele entendia quem era Jesus? Se Deus usar alguém aquele, mas rapaz, usar um vaso daquele, né? Quem é Léo para ser usado por Deus? Olhe, hoje eu vou tomar a Santa Ceia, mas amanhã eu não vou tomar. Ou seja, como eu tive essa capacidade de fazer isso, em nenhum momento eu tive, nem tenho. Que dignidade dá de eu estar aqui nesse púlpito? Nenhum. Que dignidade me torna nós estar nesse altar? Nenhum. Qual a dignidade sua de estar nesse banco dessa igreja? Nenhum. O que te trouxe foi a graça de Deus. Foi a misericórdia de Deus. Foi a bondade de Deus. Sabia aquele homem que Jesus realmente não poderia entrar porque era indigno. Sabia ele que de fato ele não poderia ao encontro. Mas esse homem era aguçado por um sentimento de quê? De popularidade. Ele dizia o quê? Não sou digno nem de ir, não é isso? E nem de receber a presença. Mas o que é que dizia o povo? O que é que dizia o povo? O que é que dizia o povo? Vamos lá, meus queridos. Ele era digno. E aí o que é que você escuta? A voz sua, da consciência do povo. Me digam. Jobson, a gente escuta a voz do povo. E ainda tem uma cara de dizer, a voz do povo é a voz de Deus. Mas que coisa tão estranha, né? Eu não vou fazer isso porque o povo está dizendo isso. Não importa o que o povo está dizendo. E muitas vezes o que o povo diz, olha, o povo diz, eu lembro muito bem, ontem na escola dominical, como é que diz? No seminário, chegou a irmã Arimatea. O pastor, o senhor é muito bom, misericórdia. Faça isso, não, o senhor não me conhece não, irmão. Eu sou irmã de Deus, olha, disse que eu sou bom. Né? Ele disse, vai comer 1 quilo de sal contigo? Eu digo, é mesmo. Vocês lembram o que Jesus quer que chegar diante de Jesus? Jesus, tu é bom mestre, isso o quê? Quem é bom? Senão Deus. E a gente se importa muito, né? Olha, alguém, vamos soltar a imagem no Facebook. Jobson nem curtiu. Eu sei quantas curtidas alguém, os que curtiram, os que não curtiram, os que comentaram, os que deixaram de comentar. Opinião. Alguém me achou o máximo.
Eu queria opinião pública. Esse homem não queria saber disso, não. Ele queria saber que ele era indigno, que o que ele era por causa da graça de Deus em sua vida. Entenda isso. Onde você está, onde Deus te levou, não foi seus próprios punhos, foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus, foi essa bondade infinita desse Deus tremendo. Mas nós estamos mais preocupados com os holofotes que as pessoas vão deixar de dizer ou deixar de dizer. Para aquelas pessoas, aquele homem era indigno, mas porém ele tinha consciência plena que era um homem digno. Nem de que Jesus viesse, nem que ele fosse ao encontro de Jesus. Amém? E aí prossegue, meus queridos, o verso 7, onde ele diz assim, olha... Ele, diante dessa indignidade, que sabia que não poderia, Jesus ia à sua casa, ao seu encontro, nele ao encontro de Jesus. Ele disse realmente algo interessante no verso 7. Por isso eu mesmo não julgarei digno de ter contigo, porém manda uma palavra e o rapaz será curado. A quarta verdade é que ele acreditava piamente, unicamente em uma palavra, em uma ordem do Senhor, era suficiente. Esse homem foi muito incisivo, ele foi muito prático, ele foi muito cirúrgico. Olha como ele diz uma coisa interessante, disse, olha, veja aí, Romário, o verso 7, a parte B. Vamos repetir juntos? Vamos usar da pedagogia, da aprendizagem, vamos lá? Diz, porém, o quê? Um sermão, uma homilia, um compêndio de teologia. Diz apenas o quê? Não precisa mais do que isso. Não precisava de presença, de sal grosso, do pastor orando, dobrando o joelho, Jesus repreendendo. Não, uma palavra é o suficiente. O que é que você está precisando? Só de uma palavra. Amém, amados? Ele diz, apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha essa coisa, ele disse, não, vai lá, o mestre vai chegar, tem que tocar a banda, tem que colocar o tapete, como é que diz, vermelho, o cerimonial tem que estar pronto, porque o mestre vai chegar, não precisa nem incomodar, só uma palavra é o suficiente. O que a gente vê no meio da igreja é crendice. O que a gente vê na igreja muitas das vezes é a falta realmente dessa compreensão que ele é indigno, mas que o Senhor só basta dizer, eu quero, e a coisa acontece. Amém? Mas o que é nos ensinado? Olha, você vem para a igreja, agora tem que ter uma campanha. E campanha é campanha, tem que ter começo, meio e fim. A campanha é de 7 dias, se você fizer a sexta e não cumprir a campanha, está perdido. Se não trouxer o envelope vermelho com pedido de tal aqui, e dentro do pedido oferta X, está ferrado. Porque tem que cumprir a risca. Esse homem disse, não, só basta só uma coisa, palavra. Amém? Diga evangelho. Diga comigo, evangelho é algo simples. Evangelho não tem arrodeio. Evangelho é objetivo. Amém, amados? O povo inventa um bocado de coisa, mas evangelho é coisa fácil. Amém? Esse homem disse só apenas uma palavra, porque ele entendia que não era a palavra dele, mas era a palavra do seu Senhor. Esse homem também nos faz entender uma coisa, ele entendeu o que era ordem. Amém? Ele sabia o que era ordem, porque ele estava subordinado a uma ordem e tinha nas suas mãos ordenança. Ele disse, não precisa mais de que uma coisa, uma ordem. Quando só uma ordem? Você acredita nessa ordem do Senhor? Amém? Você acredita que são a ordem de Deus, as portas que estão fechadas, Deus pode abrir agora. Basta só uma coisa, uma ordem dele. Não é porque, pastor, estão botando o meu nome no zabum, não sei de quê, de pai fulano de tal, olha a irmã está orando contra. Basta só uma coisa, uma palavra.
Não é porque o senhor não me entende que a minha vizinha é um olho desse tamanho daqui, a de lá é um orgulho de, como é que dizer, um olho grande de lá, e é tanto olho grande, é olho grosso, não importa, uma palavra. Se Deus mandar uma palavra, não tem quem possa revogar a palavra de Deus, meus queridos. É isso que a gente tem que compreender. Não, mas é pastor, é porque o anjo veio, não estava no lugar, só precisava de uma coisa, de uma palavra. Eu não estava merecedor, eu não era digno. E se fosse uma semana atrás eu tinha recebido. Hoje eu já sou, não estou na condição e não vou receber. Basta só uma coisa, uma palavra. Aquele homem entendia que era indigno do começo, do meio até o fim. Mas ele entendia uma coisa, basta só apenas uma quê? Uma palavra. Uma palavra é suficiente. Esse homem entendeu que era ordem. Amém? Amém, queridos? Acreditava piamente e unicamente que apenas uma ordem, uma palavra era suficiente. Você acredita que uma palavra é suficiente de Deus? Sim ou não? Isaías 43, 13 é claro. Antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem pode impedir? Não há quem possa impedir. Se Deus disse, está dito. Se Deus não disse, não pode dizer mais. O que Ele falou, está falado. Eu ignoro pessoas. Deus prometeu, mas não sei o que. Olha, o vaso não está no lugar, vai perder a bênção. Isso é Deus ou quem é? Se Deus prometeu, Deus bota o vaso dentro da fornalha. Deus machuca o vaso, torna ele e coloca na lista. Vou cumprir. Porque Ele é Senhor. Amém? Nunca esqueça, basta apenas uma palavra. Amém? Quinta e última aplicação. Era alguém que aprendeu a ser servo mandando. Parece até uma coisa incoerente. Aprendeu a ser servo o quê? Mandando. Analise bem o que é que diz o verso 8 desse texto. Porque também é o que eu sou homem de quê? Sujeito à autoridade. Não é isso? Tenho soldado as minhas ordens. Diga a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, ao meu servo faz isso e ele faz. E aí por fim eu queria dizer a vocês que esse homem também tem algo muito a nos ensinar, Jobson. Onde ele nos ensina o quê? Ele nos ensina a ser servo na condição de mandatário. Analise uma coisa, é muito fácil ser servo na condição de servo. Não é verdade? Mas ele servia na condição de quê? De senhor. Era um capitão, irmão Cícero. Era um homem dotado de um conhecimento, de um poder, de uma posição. Mas ele na condição de servo, ele disse, olha, pois eu que eu sou homem sujeito, então, sendo servo. Pessoas sendo servo, sob a supervisão dele, ele entendia que ele, mesmo assim, na condição de capitão, ele tinha que ter o espírito de servo. E eu fico pensando, uma das coisas mais complicadas na vida do ser humano é lidar com um ambiente de evidência. Já observou uma pessoa de uma origem humilde, aí Deus dá um grau a ele, vem, empina. Isso a gente vê dentro da igreja. A gente vê isso dentro da igreja, o cara, vamos supor, está lá, vamos supor, um irmão, aí Deus chama ele para o ministério, aí diz, é oficial, pronto, é oficial, já não carrega mais um banco na cabeça. Ó, passando de presbítero, ele já parece que engole uma alavanca e anda duro. Não é isso? Se é pastor, não, aí tem que andar igual a Frei Damião, flutuando. Meu querido, baixa a bola. Um indivíduo era analfabeto, Deus honra, bota ele dentro de uma faculdade, dá um grau
de coisa, aí bota um anel, aí ele faz questão. Eu já disse isso a vocês e vou dizer, quando eu ando dentro dos meus pastores, os mais doutorados, os teologados, os mais sabidos são os mais humildes, os mais asbestalhados é com um anel desse tamanho, parece uma roda não sei de quê, de um trator. Homem, observe a simplicidade de Jesus. Esse cara era capitão, disse, não, eu sou servo. Eu entendo o quê? Que eu tenho pessoas acima de mim. Agora, quando eu mando. Mas ele sabia mandar na condição de servo. Eu acho uma condição, é uma coisa muito profunda, é você ter essa habilidade de aprender a ser servo na condição de mandatário. Ser servo na condição de servo é muito fácil, irmão Cícero. Agora, ser servo com um cajado na mão, né? O cabo é juiz, mas está lá. Mas é simples. Jesus, Senhor dos senhores, nos ensinou isso. Não vim o quê? Para ser servido. Eu vim para servir. Lembra da história que a gente não aprendeu a servir? Quer prova disso? A cúria apostólica da época, os caras que Jesus escolheu a dedo, Jesus vai lá preparar a ceia. Preparar a ceia. Tudo, almofada, peixe, pães assos, tinha tudo, faltou uma coisa. O que era? O que era que faltou? O escravo. Ninguém queria ser o escravo. Se fosse como é que diz, o manda-chuva, o xeleléu do Jesus, todo mundo queria. O babão, todo mundo queria. Ninguém queria ser o servo. Judas era logo o quê? Como é que diz? Era o tesoureiro, viu, Geórgia? Era o tesoureiro. É igual a Assis briga comigo. Olha, eu só quero ser o tesoureiro dessa igreja. Não tem dinheiro não, Assis. O policial ali. O que é que eu quero mostrar aqui a vocês? Naquele episódio, tudo tinha lá, menos o servo. Quem foi o servo? Quem foi o servo? O Senhor. Aí quando começou a lavar a mão, pegou uma toalha, uma vasilha lá. Eu não. Olha a falsa modesta. Por que ele não pegou e foi lavar os pés de Jesus dos dois? Está observando que a gente só aprendeu a mandar. E uma coisa, meus queridos, se eu quero aprender a ser patrão, antes eu tenho que aprender a ser o quê? Empregado. Se eu antes quero aprender a ser pastor, eu só consigo ser um bom pastor se eu aprender a ser o quê? Uma boa ovelha. Entende isso? Se eu quero de fato ser um bom professor, eu tenho que aprender a ser um bom aluno. É assim a didática do mestre. E o desafio meu e teu é esse. Amém? Amém? O desafio nosso é esse desafio que ele fez aqui. Ele era Senhor, mas aprendeu o que a ser servo. E o meu e o teu desafio é esse. Era um homem que era capitão, mas foi em busca de quem? Do seu servo. E se comportou como servo. Eliseu tinha autoridade. Certo. Manda o cara vai, ele vai. Manda que ele vem. Mas eu entendo que eu sou servo. Amém? O maior problema nosso hoje é que a gente é insubordinado. Já observou? A mulher diz, eu ser dominado por um macho, né? Aí chega a criança, diz, eu ser dominado por papai, por mamãe. Aí chega toda essa sorte dessa desconstrução social. Isso em quê? Na escola, no trabalho. A ideia da hierarquia está se acabando. E estamos construindo uma sociedade de caos, de pessoas insubordinadas, que não querem aprender o quê? A servir. Mas querem aprender simplesmente o quê? A ser o quê? Servido. Tem vantagem para mim, estou dentro. Não tem, estou fora. Essa é a conversa do mundo. Mas a conversa da igreja é a conversa de sermos o quê? Servo. Quem é grande aqui? Um que é Cristo. Todos nós somos nivelados diante do Senhor. Amém? É um desafio muito grande? Sim ou não? Olha que é. Amém?
Aplicação, Romário, para a gente encerrarmos, por favor. Vamos dizer aí juntos? Em um só corpo, por favor. Quer que Deus age em sua vida e por sua vida, aprenda uma coisa, diga: eu sou indigno. Se você tivesse, você pode apagar de sua memória toda a conversa que eu disse a você. Pense só nessa frase, diga: eu sou indigno. Você é indigno. Nós somos juntos indignos. Amém? Recapitulando, aquelas pessoas diziam que o cara era digno. Ele diz: eu sou indigno que entrar na casa do Senhor, que o Senhor entre na minha casa. Sou indigno de ir ao encontro do Senhor. Peço só uma coisa, mande só uma palavra. Se tu mandar uma palavra, o milagre vai acontecer. Mas tudo sintetiza numa verdade. Ele tinha compreensão que era um ser, o quê? Indigno. Diferente dos discursos de hoje, em que as pessoas dizem: você merece a vitória, você é um vencedor, porque você lutou. Não. Todo o mérito nosso, Cristo conquistou na cruz do Calvário. Nunca esqueça. Por fim, por último, diga: eu sou totalmente indigno. A Ele toda honra, toda glória. Dá para aplaudir o Senhor? Amém? Dá para celebrar esse Deus tremendo, esse Deus que de fato nos faz compreender que somos indignos. E mesmo indigno, Ele tem trabalhado por nós. Amém? Eu queria convidar a Carol para